Record ou SBT? Qual emissora é a sua favorita? Eu sei que acabei de mexer num vespeiro gigantesco. Aqui na Rede Gesla de televisão, nós temos muitos SBTistas e muitos recordistas querendo acompanhar as duas emissoras que hoje protagonizam, ainda que de maneiras bem diferentes, a disputa pelo segundo lugar da preferência de cada um dos telespectadores brasileiros. É claro que a Globo segue mais líder do que nunca, apesar de problemas de audiência, consegue se manter numa crescente dentro dos seus produtos. Geralmente, em grande parte das faixas, a Globo costuma dar as suas concorrentes somadas. Então vamos focar nessa disputa central que a gente tem entre Record e SBT, principalmente no momento do domingo, que a gente tem agora uma disputa mais ferrenha. Até porque durante a semana a Record não tem dado descanso para a SBT há bastante tempo. Vamos falar um pouco sobre o histórico de cada uma dessas emissoras. Enquanto que o SBT é aquela emissora que nasceu lá em 1981, já com um comunicador consagrado da televisão brasileira, que era o Silvio Santos, e conseguia com isso trazer um frescor e um estilo muito próprio. Se há uma coisa que o Silvio Santos conseguiu colocar na televisão dele, no SBT, foi o estilo próprio que ele tinha. O SBT já nasceu grande por conta do seu criador, né? E desde então foi uma emissora muito diferente das demais, sem medo de arriscar no popularesco, pisar fundo mesmo no popular, conseguir trazer as novelas mexicanas que tinham um custo menor e tiveram boa aceitação no Brasil, muitos enlatados, o próprio programa Silvio Santos e o desenvolvimento de grandes talentos nos anos 80 e 90, como foi o caso de Gugu Liberato, outras figuras dos programas infantis, como a Eliana, por exemplo, também outras figuras que fizeram parte do imaginário do brasileiro. Celso Portiolli talvez seja o maior expoente de comunicadores formados pelo Silvio Santos. Então o SBT ele já nasce grande por conta do Silvio Santos, cresce muito nos anos 80 com as novelas mexicanas, o próprio Domingo do Silvio, que já era líder desde aquela época por conta da história que o Silvio Santos tinha, e aí em 89 a Globo contrata o Faustão para fazer frente a essa programação que era tão difícil de quebrar. Depois, nós temos nos anos 90 uma ascensão muito grande com o Domingo Legal, vitórias sequenciadas sobre o Domingão do Faustão e bastante grandes, e outros pontos importantes da programação em que o SBT beliscava a Globo com bastante facilidade, com bastante frequência. A partir dos anos 2000, o único grande sucesso que a gente teve do SBT de desbancar a Globo muito fortemente foi a Casa dos Artistas. Na década de 2010, a gente tem uma redução de verba severa dentro do SBT para a produção de novos produtos, e o que se destaca é a dramaturgia infantil, que vem até os dias de hoje, mas tem decaído ano após ano no quesito audiência. De 2020 para cá, o SBT tenta se reorganizar depois do baque que levou na pandemia e agora tenta com novos nomes fazer um novo momento para sua televisão. A Record tem uma história bem diferente. Fundada lá nos anos 50, né, pela família Carvalho, a Record passou nos anos 80 por diversos problemas financeiros e foi comprada em 1989 pelo Edir Macedo, proprietário da emissora até hoje. Nos anos 90, a Record disputava ali com o Band, a Manchete, em muitos momentos era a segunda colocada, né? A Manchete conseguia fazer frente ao SBT. A disputa que hoje a gente tem entre Record e SBT talvez seja um pouco parecida com o que era a disputa Manchete e SBT em outros momentos, mas nós temos a Record nos anos 90 crescendo em momentos muito pontuais, caso do programa Raul Gil nos sábados, que motiva também a contratação do Luciano Huck para dentro do sábado da Globo, e ele demora para conseguir desbancar o Raul Gil, mesmo sendo na líder de audiência. Temos também algumas novelas brasileiras que fizeram parte dessa trajetória da Record nos anos 90. No ano 2000, algumas reformulações, alguma coisa no esporte e tudo mais, mas a verdade da Record conseguir consolidar uma frente muito potente para tentar buscar um novo cenário foi o projeto A Caminho da Liderança em 2004, que tirou diversos nomes da Globo e fundou programas que até hoje estão no ar, como o caso do Domingo Espetacular,
e outros produtos, Esporte Fantástico, outras coisas que fizeram parte daquela grade. Prova de Amor, novela das 7 da Record, que desbancou Bang Bang da Globo, era uma novela muito da Globo dentro da Record, enquanto que a Globo tentava inovar e não estava conseguindo com Bang Bang. Então a década de 2000 é uma década em que a Record consegue se impor de uma maneira muito mais forte sobre o SBT. De 2010 a 2020 é um período de mais acomodação, mas ao mesmo tempo uma aposta grande naquilo que o SBT tinha apostado em anos anteriores, que era o caso do popularesco, né? O Balanço Geral ganha muita atração a partir do ano de 2010 ali, Cidade Alerta ainda mais, né? E muitos produtos começam a ganhar essa popularidade, essa importância. Dito isso, de 2020 para cá, a Record também passou por diversas reformulações, perdeu muito para o SBT aos domingos, ganhou durante todo o resto da semana e agora em 2025 consegue a sua primeira vitória de ponta a ponta com um produto no domingo sobre o SBT contra o Domingo Legal, que é o principal produto. Foi o caso do Acerte ou Caia vencendo nas últimas semanas o Domingo Legal com muito mais tranquilidade. Dito isso, a gente tem uma batalha importante agora pela frente, né? A gente tem públicos relativamente parecidos em Record e SBT. É um público um pouco mais popular, né, que tem acesso a esses produtos e que gosta desses produtos mais popularescos de uma forma geral. E o que a gente vê é que agora a gente vê um SBT fragilizado por 10, 15 anos de pouco investimento em novos produtos e uma Record que, embora não esteja no melhor momento, tem potencial para crescer sobre a concorrência, principalmente porque agora o SBT quer muito fazer jornalismo, coisa que nunca fez com tanto afinco, né? E agora é muito necessário para diluir custo de produção, e a Record tem já um poder de fogo no jornalismo muito maior do que tinha em outros pontos, né? Vejo que a estratégia de programação da Record, por exemplo, para crescer e para ganhar corpo diante do público, foi muito parecida com o que o SBT fez lá nos anos 80, a partir do ano de 2010. A Record tentou muito bater a Globo, peitar a Globo, mas percebeu o tamanho do desafio, o tamanho da dificuldade. Então começou também a utilizar o popularesco, que o SBT sempre utilizou muito bem, para fazer a sua grade diária decolar. E isso deu certo, isso funcionou, né? Então, as novelas bíblicas, elas sofrem um pouco do mesmo problema das novelas infantis do SBT. Desgaste. Já tem muito tempo com isso no ar. Mas a Record encontrou nas novelas turcas uma força, a força de mulher, que conseguiu dar essa vice-liderança do horário com muita folga sobre a Caverna Encantada, também produto inédito do SBT. Dito isso, nós temos aqui a Record, nesse horário de força de mulher especificamente, conseguindo abrir às vezes 6, 7 pontos em cima do SBT. É algo muito impactante, assim, é muito, muito forte. O SBT tem um grande desafio pela frente e uma coisa que a gente não pode falar sobre o ano de 2024 é que o SBT não tentou fazer mudanças na sua programação, não tentou revigorar e reter, se reconectar com essa sua audiência tão tradicional, né? Então eu acho que esse ponto ele é muito importante da gente olhar porque, de novo, em 2025 o SBT ousa outra vez, contrata Thiago Leifert, tem ali uma vontade de trazer, pelas especulações que dão conta disso, né, o Boninho para fazer um novo reality de confinamento, traz mais nomes de televisão do que de internet, que foi o que se tentou fazer no ano de 2024, da Atena no Tá Na Hora, para tentar ter essa tradição do policialesco de fim de tarde, fazer alguma frente à Record. Por enquanto, o adversário do SBT nesse horário é a Band, não a Record, né? A gente sabe que isso é algo notável, está claro já desde já. Então é algo importante, né, da gente olhar daqui para frente, porque cada vez mais a audiência será residual. Cada vez mais a televisão vai ter uma audiência menor para dividir entre o bolo de emissoras. E SBT e Record vão a partir de agora disputar pontos muito parecidos. Com o avanço do streaming, inclusive sobre a Globo, o streaming lidera hoje, principalmente na Grande São Paulo, a audiência quase que todos os dias, né? E nesse sentido, a gente tem uma briga importante, né? Uma briga importante para ver de que maneira Record e SBT vão disputar essa fatia publicitária e essa fatia de público que eles têm em comum. Nesse momento, quem está ganhando? Para a gente não se furtar aqui dessa discussão, a Record está claramente na frente do SBT. A gente tem
para mim, o SBT nesse primeiro momento precisando neutralizar e deixar a Band para trás, muito para trás. Coisa que é difícil, no horário do meio-dia, no horário do fim de tarde com o Jornal da Band também, nos momentos de transmissão esportiva de alguns campeonatos, poucos campeonatos que a Band tem e que consegue vencer ali o SBT. Então o SBT precisa primeiro se distanciar da Band para daí pensar na Record mais firmemente. Durante a semana. No domingo, o SBT ainda tem uma certa prioridade, uma capacidade de gerar audiência mais forte, mas a Record mostrou a força que tem com o Acerte ou Caia e agora com o Campeonato Paulista e também com o Brasileirão. Essa briga ela vai ser muito forte nesse sentido, ela vai conectar muito os dois universos ali do SBT, da Globo. O futebol atrai muita gente, então no domingo vai ser uma briga muito grande entre as duas emissoras, e acho que o que a gente pode tirar de resumo geral é que a Record ela vai bem, ela consegue fazer uma frente considerável à SBT hoje na maior parte dos horários e na média diária. Mas talvez a gente tenha um SBT um pouco mais agressivo em 2025 para tentar buscar pelo menos uma parte dessa audiência. Esse ano o SBT vai passar a Record? Dificilmente. Acho que a gente tem aí alguns anos pela frente em que o SBT pode retomar essa vice-liderança dependendo da maneira com que a Record se posicionar. E aí, com essa briga de audiência, quem ganha de verdade é o telespectador, sem sombra de dúvida. E eu quero você comentando aqui também na Rede Gesla de televisão. Quais são os pontos fortes, os pontos fracos de cada uma dessas emissoras? O que você concorda, o que você discorda, na minha opinião, por aqui? Vamos juntos aí construir esse conteúdo. Você se inscreve no canal também, deixa seu like, seu comentário e se envolva aqui com a gente, deixa aqui a sua pergunta, quem sabe ela não vira tema de um próximo vídeo da Rede Gesla de televisão. Um beijo pra vocês, obrigado pela companhia e até a próxima.